Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Alquimia dos Dados. Eu sou Henrique Gomes e hoje nós vamos desmistificar um pouco a fórmula do PROC-V, né? É uma fórmula muito conhecida hoje no mercado por cruzar informações de planilhas do Excel. Vou ensiná-los também como utilizar a fórmula do índice, que é um PROC-V um pouco mais avançado, né? Ele vai buscar informações de qualquer coluna, estando ela à direita ou à esquerda. E também vou ensiná-los a criar relatórios como esse, né? Apresentações como essa, das sete maravilhas do mundo moderno. Só para vocês já terem uma ideia do que eu estou falando, aqui eu consigo fazer uma lista de quais são as sete maravilhas do mundo moderno, e a partir da seleção que eu fizer, eu consigo mostrar uma imagem dessa maravilha, um mapa de aonde ela está localizada e um breve resumo sobre a construção e aonde ela está. Estão preparados? Então fiquem comigo logo após a vinheta. Com análise de dados, é possível desvendar o passado, ver o presente e prever o futuro. Mas isso pode ser mais simples do que muitos pensam. Alquimia dos dados. Então, pessoal, para que a gente consiga começar esse assunto, já deu para ver que o meu Excel tá com uma carinha diferente, né? Dá para ver que ele não tá mais com aquela estrutura de linhas e de colunas, né? Que a gente vê usualmente. Dá para ver também que a minha barra de fórmulas sumiu. Como é que eu faço isso, né? Então, nosso primeiro passo aqui, para a gente entender o que está acontecendo, é a gente dar uma olhada na nossa exibição, né? Na nossa guia de exibir, nós temos essas opções de mostrar a barra de fórmulas e de mostrar os títulos, que são, né, a barra de fórmulas é essa barra branca que fica aqui e nos disponibiliza fazer várias funções e fórmulas. E os títulos são as linhas e colunas que a gente já está habituado a ver, ok? Outra coisa importante aqui da exibição é a linha de grade. A linha de grade, ela delimita o espaço das minhas células. Tirando a minha linha de grade, isso já vai me dar uma sensação de relatório, já vai me deixar com uma carinha mais apresentável. Então, é uma boa prática que a gente tire essas linhas de grade para que o nosso relatório, a nossa apresentação ou até mesmo os nossos dados fiquem de forma um pouco mais organizada, ok? Nesse primeiro momento, como eu preciso mostrar para vocês todas as fórmulas e todos os indicativos, eu vou prender a minha faixa de opções aqui novamente, tá? Porque eu havia recolhido ela. Então, eu prendo aqui com esse botão de fixar ou com o atalho de Ctrl F1 para voltar para a minha estrutura normal do Excel, ok? E aí, vamos lá para o nosso suprassumo aqui do conteúdo, né? Como eu consigo, a partir da seleção da minha maravilha, mostrar todas essas informações e conseguir fazer esse cruzamento a partir apenas de algumas funções do Excel. Então, pessoal, um outro truque muito legal que a gente usa nesse tipo de apresentação, nesse tipo de trabalho, é fazer uma planilha de máscara, ou seja, uma planilha que vai estar com todas as minhas fórmulas
agregadas e juntas, para que isso fique mais simples quando eu precisar associá-las. Você que vai olhar esse relatório, você não vai querer ver as minhas fórmulas. Você só vai precisar ver o meu conteúdo, o que eu disponibilizei aqui para você. Então, o que eu faço com essas planilhas? Eu oculto as minhas planilhas com fórmulas, né? Para a gente desvendar, para a gente conseguir entender como a gente chega nesse passo aqui, eu vou reexibir as planilhas que eu ocultei. Então, eu fiz uma planilha que vai cruzar as minhas imagens e uma planilha que vai cruzar o meu texto. Então, vou reexibi-las aqui para que eu consiga explicar para vocês o que é que eu estou fazendo, ok? Então, primeiro passo, pessoal, o texto. O meu texto, eu já estou usando aquela fórmula do PROC-V, a famosa fórmula do PROC-V. Então, vamos entender aqui como é que ela funciona, tá? Toda a fórmula do Excel, ela é feita a partir do sinal de igual. Então, todas as vezes que eu precisar digitar alguma fórmula, precisar fazer alguma função ou alguma coisa que envolva cálculos, tanto matemáticos quanto de funções e de fórmulas, eu preciso colocar o meu sinal de igual aqui. Coloquei o meu igual, digitei o PROC-V e o próprio Excel já me direciona aqui para essa função, tá? E ele me dá um breve explicativo de como ela funciona. Então, olha só o que ele me descreve. Ela procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. Como padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente. Então, o que significa isso, né? Assim que eu começo a montar a minha função, ele já me pede aqui, né? O que você quer procurar? Qual é o valor que você quer cruzar com alguma tabela ou matriz? E aí, gente, o importante é que esse valor que você quer procurar esteja sempre à esquerda. Então, nesse caso aqui, o que eu fiz na minha planilha de texto, né? Eu coloquei os meus países, coloquei o nome das minhas maravilhas e coloquei aqui também o descritivo. Aquele texto todo que vocês estão vendo aparecendo aqui, eu coloquei ele inteiro em uma só célula, tá? Ele está corrido aqui, ó, mas ele está totalmente contido em uma célula só, certo? Todos eles estão na coluna C. Então, o que eu faço aqui com o meu amiguinho Excel? Eu digo para ele, procure para mim essa maravilha que eu coloquei aqui nas minhas opções. Então, todas as vezes que eu selecionar uma maravilha, automaticamente ele vai buscar o nome dessa maravilha para mim. Indiquei para ele qual é o valor que eu quero que ele procure. Agora eu tenho que indicar aonde eu quero que ele procure. Qual é a minha matriz de tabela, né? Onde estão os dados em que ele vai procurar o que está escrito aqui. Onde ele tem que cruzar as muralhas de Beijing. Então, nesse caso, elas estão aqui, ó, na coluna B. Eu preciso que ele encontre isso na coluna B e me retorne o que está na coluna C, ok? É uma boa prática quando você faz esse tipo de fórmula que você trave as suas entradas, que você trave a sua
tabela de referência. O que é isso? Travar uma célula significa colocar esse cifrão aqui na frente, ok? Toda vez que você modifica essa célula para essa fórmula para outra célula vizinha, para cima ou para baixo, ele vai automaticamente levar a sua tabela de referência junto com a sua célula. Então, por exemplo, se aqui eu indiquei para ele essa matriz de referência, ó, deixa eu dar um exemplo mais prático aqui para vocês. Eu tenho os números 1, 2 e 3. Se eu fizer um igual a essa célula F11 e eu jogar essa célula para o lado, ele automaticamente arrasta a minha célula para o lado também. Isso acontece com a minha planilha aqui, com a minha tabela de referência, né? A minha tabela matriz da fórmula do PROC-V. Então, temos que tomar muito cuidado quando a gente não precisa mudar a nossa tabela de referência, né? E aí, qual é a opção que eu tenho para fazer? Ó, tá vendo? Se eu for tanto para o lado quanto para baixo, ele puxa outra célula. Se eu travar essa célula, e aí como é que eu travo? Ou eu digito na mão o meu cifrão antes da coluna e da linha, ou apertando o botão F4, ele já faz isso para mim, ok? E aí quando eu travo, ele não desvincula mais aquela célula. Então, estava F11 travado, se eu for para o lado, para baixo ou para qualquer outra direção ou célula da minha planilha, ele vai manter essa referência fixa, ok? Em alguns casos em particular, eu vou dar exemplos mais à frente desses casos, você pode precisar travar somente a sua coluna ou somente a sua linha. Então, por exemplo, se eu travo somente a coluna, quando eu for para o lado, ele vai manter a coluna F. Mas, quando eu for para baixo, ele vai descendo a minha linha de 11 para 12, de 12 para 13 e assim por diante. E a mesma coisa se eu fizer o inverso, né? Caso eu trave somente a minha linha, quando eu for para o lado, ele vai arrastar a minha coluna, né? De F para G, de G para H. Mas ele não vai fazer o mesmo com a minha linha. Então estava 11 e ele vai manter essa linha 11 para esse caso dessa minha fórmula. Entendido? Essa é a importância aqui de fazer essa trava, né? De apertar o F4 na sua tabela. Então, voltando para a nossa fórmula do PROC-V, digitei o meu PROC-V, coloquei qual é o valor que eu preciso procurar, que vai estar sempre aqui nas minhas opções. Venho aqui na minha matriz de referência, né? E aí o valor que eu procuro tem que estar sempre à esquerda. Portanto, eu não posso começar a minha tabela daqui da coluna A, tá, pessoal? Eu tenho que começar da coluna B, porque ele vai achar a muralha de Beijing na coluna mais à esquerda da minha tabela de referência. Seleciono também o dado que eu preciso retornar, que está na coluna C, e travo a minha tabela. Travei. Agora eu indico para ele qual é o índice de coluna que eu quero que ele me retorne. Então, selecionei aqui a minha tabela de B1 a C7. Eu tenho duas colunas, a coluna 1, que seria a B, e a coluna 2, que seria a C. Como eu quero que ele me retorne o texto, eu tenho que colocar aqui o valor de 2 para ele, que seria a coluna 2, a coluna C. É onde os meus dados estão e é exatamente o que eu quero que ele me retorne. Ok? Eu vou fazer um teste com vocês assim que eu finalizar a minha fórmula. E aí, para que a coisa funcione, eu preciso da minha correspondência
exata. Para isso, o Excel indica a correspondência exata com o nome de falso ou com o número zero, tá? Zero e falso para o Excel é a mesma coisa, ok, pessoal? Então, usualmente, você vai ver aqui nessa fórmula um zero no final, porque para a gente perder esse tempo escrevendo falso, não é algo muito necessário, né? O resultado é o mesmo. Por isso que a maioria das pessoas que usam essa fórmula hoje coloca o zero aí no final, ok? Mas isso não vai influenciar muito na nossa fórmula. Claro, né? Se você não colocar o falso ou não colocar o zero, isso sim pode ser um problema, porque aí ele não vai te trazer a correspondência exata, né? Ele pode trazer qualquer coisa que esteja próxima aí do seu valor indicado, do seu valor procurado, né? Nesse caso, como a gente quer exatamente o que está do lado, então é extremamente importante que a gente indique com zero ou com falso, ok? Prontinho. Então, a partir disso, ele vai cruzar essas informações e vai trazer isso para mim. Aqui na minha coluna de referência, como eu coloquei 2, ele está me trazendo a coluna C. Se eu colocasse 1, por exemplo, ele me retornaria o que está na coluna 1, que é o valor que a gente está procurando, certo? Então, muralhas de Beijing é o que está na primeira coluna, que é a coluna mais à esquerda da minha tabela de referência. E aí ele vai me retornar isso todas as vezes, né? Nesse caso, o texto está na 2, e aí eu coloco 2 aqui para ele me trazer esse resultado do que eu preciso visualizar. E aí, galera, como é que eu faço para que aqui em cima ele apareça somente as opções da lista que eu preciso visualizar? Então, é muito simples para a gente criar essa lista suspensa, né? O Excel chama isso de validador de dados. Então, aqui eu consigo criar uma validação de dados na minha guia dados, ok? Cliquei na minha guia dados, ele já aparece aqui para mim a opção de validação de dados. Geralmente, quando a gente clica em uma célula que está vazia, por exemplo, aqui, ele vai permitir para mim qualquer valor. E aí basta que eu configure para uma lista e selecione qual é a fonte dos dados, o que eu quero que apareça aqui na minha lista. Nesse caso, como eu tenho todas as minhas maravilhas listadas aqui na minha planilha de texto, então eu seleciono essas opções que eu quero que apareçam lá na minha lista e dou um Enter. Pronto, ele linkou essas opções e vai permitir que eu faça essa validação, né? Que eu não deixe que a pessoa digite qualquer coisa nesse campo e que nesse campo ele apareça uma lista com o que eu informei para ele. Ok. Então agora, nessa célula em branco, ele criou para mim a mesma lista suspensa que eu tenho aqui dentro do meu trabalho, né? Da minha apresentação. Aqui, quanto à cidade utilizada, eu já utilizei o índice para que vocês consigam visualizar como é que essa fórmula funciona, ok? Eu fiz de uma forma um pouquinho mais avançada para que a gente tenha um pouco mais de conteúdo para a gente conversar. Então vamos lá. Como é que eu estou puxando essa fórmula de índice aqui no meu trabalho, né? Quanto à localização da minha maravilha. A fórmula de índice funciona da seguinte forma. Sempre que eu vou pôr uma fórmula, eu coloco o igual e aí eu tenho que escrever o índice. É importante se atentar que o índice tem o acento agudo aqui no i, tá? Se você não colocar esse acento,
ele vai te induzir ao erro. Ele vai te mostrar outra fórmula aqui de indireto, que serve para outras milhões aí de coisas, ok? Então, coloquem o acento no i, e aí ele só vai te dar essas duas opções, ímpar ou índice. Ou, se vocês preferirem, digitem o índice todo e abram aqui o parênteses, ok? Como funciona essa função? Você consegue dar o mesmo parâmetro que você tinha no PROC-V, ou seja, você já começa aqui no índice selecionando a sua matriz, né? Qual é a localização dos seus dados, de onde você quer referenciar a informação, o campo, a célula, o que você precisa, certo? Então, coloquei aqui para ele um exemplo, né, do meu índice. Eu posso indicar para ele qual é a linha e qual é a coluna que eu quero. Então, nesse caso, digamos que eu coloque para ele que eu quero a linha 1 e a coluna 1. Ele vai me trazer o que eu tenho na minha coluna 1 e na minha linha 1, que é a Itália. E assim por diante, né? Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2. E assim por diante. É assim que essa fórmula funciona. Ela parece muito simples, né? E olhando assim de fora, você não consegue visualizar aonde entra a funcionalidade da fórmula, né? Porque se você precisa referenciar a linha e a coluna, em que ela vai me ajudar, certo? E é aí que entra a mágica da coisa, né? Eu digo para a minha fórmula me trazer aqui referente ao meu texto, né, e a minha matriz, eu estou pegando exatamente onde estávamos, né, do A1 até o B7. A única coisa é que eu não coloquei o texto aqui na minha matriz de referência, ok? Deixa eu até copiar essa fórmula para lá, para ficar um pouco mais claro para vocês e até para que eu consiga explicar. Quando vocês precisarem visualizar uma fórmula, pessoal, isso aqui é mais uma dica, tá? Caso vocês transformem a fórmula de vocês em um texto, ela não vai funcionar. Porém, isso é muito legal quando você precisa corrigir alguma coisa que não está funcionando, ou nesse caso de agora, de explicar ela para alguém, ok? Isso funciona muito bem nesse tipo de caso, tá? Eu vou deixar assim do jeito que estava, sem, né, com a quebra de texto. E aí eu vou explicar a primeira parte antes aqui dos concatenares. Então vamos devagar. O que eu estou fazendo primeiro aqui na minha fórmula? Deixa eu tirar esse pedacinho. Aí, colar aqui que eu já explico essa parte para vocês também. Então eu estou dizendo para ele, olhe na minha matriz de A1 até B7 e pegue o número da linha correspondente a este valor que está aqui no C5, né? Que é essa fórmula aqui do CORRESP. O que o CORRESP faz? Ele olha um valor procurado em uma matriz procurada. E assim como o PROC-V, ele faz uma contagem com a coluna que estiver mais à esquerda, só que ao invés dele te retornar o valor em si, né, o PROC-V ele te retorna o que está escrito na célula. O CORRESP ele vai te retornar o número correspondente àquele valor da sua tabela. Então, por exemplo, né, para que fique bem evidente, se eu disser para o meu CORRESP que o meu valor procurado é Coliseu e que a minha matriz procurada é esta, de B1 até B7,
Eu indico para ele também que eu quero a correspondência exata, né? Que é o falso ou o zero. Geralmente a gente vai ver o zero, tá? E aí ele vai me dizer em que linha essa palavra está contida, certo? Então o Coliseu está na primeira linha da minha matriz. O Cristo Redentor está na segunda linha da minha matriz. E dessa forma, quando eu coloco esse corresp junto ao meu índice, ele consegue olhar a minha matriz e retornar a linha que corresponde ao valor que eu coloquei lá na minha lista. Então ele vai olhar aqui, assim que eu selecionar uma maravilha, por exemplo, a pirâmide de Gizé, e ele vai olhar em que linha essa pirâmide está, né? Nesse caso aqui, ela está na linha 6. E ele vai retornar 6 aqui na minha função, para que eu consiga retornar esse valor lá na minha apresentação, ok? É basicamente isso que essa fórmula faz. Logo após, eu posso indicar qual é a coluna que eu quero que ele pegue, ok? Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo para ele pegar para mim a coluna 1. Então, olha só, ele vai procurar a minha maravilha que está na coluna B, porque a minha matriz procurada está sendo A e B. Então ele vai olhar o B e ele vai me retornar o que está na primeira coluna, que é o A, que é o meu país. Então, olha só, assim que eu seleciono as pirâmides de Gizé, ele consegue retornar para mim um valor que está à esquerda, que é o país, né? Nesse caso é Egito, mas se eu colocar qualquer outro, ele consegue me retornar o país, que é uma coisa que está à minha esquerda, né? É uma das limitações do meu PROC-V, por exemplo, certo? Então, essa função ela é muito útil quando eu não consigo mexer muito bem na minha base ou quando eu não quero reestruturar os meus campos e colunas, ok? Eu consigo usar isso daqui e pegar o que está à minha esquerda do dado de cruzamento, né? Nesse caso, o meu dado de cruzamento era o nome da minha maravilha e eu consigo retornar o que está à esquerda dele, certo? Retornei, agora o que eu vou fazer? Eu vou concatenar. O que significa concatenar, pessoal? Concatenar, eu tenho até uma função do Excel que se chama concatenar. Ela está sendo aos poucos substituída aqui pela concat, que faz a mesma coisa, tá? Então, como funciona? O concatenar, ele junta duas coisas em uma. Então, se eu tinha 1 e 2 separado e eu indico para ele concatenar esses dados, opa, está em texto aqui, pera lá. Ele vai juntar o 1 e o 2 e isso vai virar um 12. Quando eu estou falando em texto, ele vai ficar Egito, por exemplo, e Índia. Ele junta o Egito e Índia e fica uma coisa só em uma célula, ok? Eu consigo fazer aqui várias brincadeiras com esse texto, né? Várias agregações. Eu consigo colocar muita coisa aqui a mais. Por exemplo, eu quero pôr um espaço, eu quero pôr um tracinho, eu quero escrever alguma outra coisa no meio dessas palavras, por exemplo, a letra E. Então eu tenho muita coisa que eu consigo fazer com essa função. Nesse caso, pessoal, eu estou usando o meu concatenar para gerar esse tracinho aqui, em que mostra o país e a cidade em que essa maravilha está localizada. Uma forma de abreviar a fórmula do concatenar, para que eu não tenha que colocar o concatenar, o parênteses, tudo que eu quero representar, é com o e comercial.
Apertando Shift e o 7, geralmente no teclado convencional, aparece esse E comercial. E ele tem a função de concatenar as coisas, ok? Na minha fórmula, eu estou concatenando este resultado com este outro resultado. Então, eu coloquei uma fórmula um pouco mais avançada, né, que está fazendo um PROC-V com o resultado do meu índice. Mas isso é nada mais, nada menos, né, que um PROC-V aqui da minha cidade, né, do que resulta aqui na minha cidade, para concatenar aqui com o finalzinho do meu país. Tem várias formas de fazer isso, tá? Eu coloquei essa fórmula mais para que vocês consigam visualizar a potência e o que a gente consegue fazer somente com essas funções, tá? Esse arquivo das maravilhas vai estar disponível aí para download nesse vídeo. Fiquem à vontade para usá-lo, para compartilhá-lo e para desvendar todo o conteúdo que tem nele, tá bom? Fiquem muito à vontade, questionem se for o caso, se tiverem alguma dúvida, porque isso é super, super válido e super legal. E já aproveitem aí e sigam o canal, né? Se inscrevam para ficar de olho nos próximos vídeos, tá? Dada essa fórmula, vem a parte agora mais interessante, que é o que a gente chama aí de PROC-V com imagens. Eu já vi uma galera usando realmente o PROC-V para fazer esse tipo de cruzamento, tá, pessoal? Mas, às vezes que eu tentei utilizar, já aconteceram alguns erros, algumas coisas que não foram tão confiáveis e tão legais. E por isso, né, para a gente prezar sempre pela assertividade das coisas, eu indico que vocês usem o índice, que é aquela fórmula que eu mostrei para vocês. Então vamos lá. Para ficar bem evidente, eu colei aqui do ladinho a fórmula que eu usei. E aí, dessa forma, eu acredito que vocês vão conseguir visualizar ainda melhor como foi feito. Assim como no texto, eu indico aqui o nome da função, índice, e eu digo para ele qual vai ser a minha matriz de referência. Nesse caso, a minha matriz vai ser a coluna C, que foi aonde eu coloquei as minhas imagens. E aí, um adendo importante. Essa função, ela me retorna uma célula. Portanto, as suas imagens têm que estar contidas nessa célula, independente do tamanho que você deixar essa imagem dentro da sua célula, até porque você consegue moldar aqui o tamanho dela de novo depois. Eu vou mostrar com detalhes essas particularidades. Mas é muito importante que a sua imagem esteja contida dentro da célula, porque do contrário, ela pode ficar cortada ou ela pode sair um pouco do foco, né? Então, que vocês, quando usarem essa função, tentem sempre centralizar a imagem, se for possível, usar imagens do mesmo tamanho e dimensão, né? Porque aí você distorce menos a visualização, tá bom? Nesse caso, eu acabei usando imagens com tamanhos muito diversos, muito diferentes. E aí é por isso que fica algumas muito grandes, outras muito pequenas lá, quando eu mostro isso para vocês, tá? Enfim, coloquei aqui a minha matriz de referência, que é onde estão as minhas imagens, e aí eu faço uma correspondência buscando lá o meu combo de opções, né? A minha lista suspensa das maravilhas. Ué, mas aqui não tem maravilhas. O que que eu fiz? Nesse caso, eu tomei o cuidado, né, de colocar as maravilhas na mesma ordem que estava aqui, de cidades e de países, tá? Caso você queira fazer uma chave mais personalizada, você pode fazer assim como eu fiz aqui para buscar o concatenado do tracinho, né? Um PROC-V embutido no índice. Aí vai da sua criatividade e do que você precisa mostrar, né? Do que você precisa fazer, ok? Nesse caso,
Eu deixei tudo na mesma ordem, porque eu sei que isso não vai me prejudicar, e coloquei aqui no meu arquivo, tá bom? Se eu quisesse, eu poderia simplesmente copiar isso aqui e colar aqui também, é uma saída, tá bom? Não faz muita diferença. Então, beleza. Eu cruzo a minha informação do meu Corresp, né? Aqui, que é aquela que eu coloco na minha lista suspensa, procuro no meu texto e ele me informa a linha em que está o nome dessa maravilha. E pronto, eu só vou precisar, nesse caso, do número da linha. Por quê? Por que que eu não preciso colocar o número da coluna nesse caso? Porque, gente, eu só referenciei uma coluna. Então a minha matriz é uma matriz de uma coluna única. Não tem como ele me retornar uma outra coluna que não exista no que eu referenciei aqui para ele, certo? Então, perfeito. Fiz a minha função. E agora? Agora, pessoal, eu venho aqui em Fórmulas, Gerenciador de Nomes. E com isso aqui, eu consigo criar uma função, né? Então, o que que é uma função para o Excel? Eu consigo criar aqui um nome que execute uma série de fórmulas. Nesse caso, pessoal, eu coloquei de imagens e para os mapas eu coloquei imagens map para ficar mais fácil e mais associativo quando eu precisar usar isso, tá? Para que vocês consigam visualizar, a fórmula está idêntica. Índice das imagens de C1 até C7, usando o Corresp da minha apresentação, né? A minha célula C5 é onde está aquela lista suspensa com o nome das maravilhas, buscando lá no texto, na lista das maravilhas, que é o que ele vai me retornar o meu número de linha, com uma correspondência exata. E pronto. Opa, que agora eu selecionei uma coisinha a mais aqui. Mas deixa eu já até tirar para que ele não modifique, né, a minha célula. É isso. É isso que ele está fazendo. A mesma coisa com os mapas. Aí, a única coisa que eu tive que alterar é a coluna, né? Porque as imagens estão na coluna D, no caso dos mapas, e não na coluna C, no caso aqui das fotos das maravilhas. Gerei a minha função, coloquei o nome para ela, eu pego uma imagem qualquer e aleatória, colo ela aqui e eu vinculo a imagem com a minha função, né? Então, eu digito um igual e aqui ele já vai aparecer as minhas funções que eu gerei lá no meu gerenciador de nomes. Então, dou um Enter e ele vai puxar exatamente do jeito que está lá na minha célula. Então, tá vendo, ó? Ele puxa até mesmo o tamanho da minha célula, igualzinho vai estar aqui. Eu vou ter a opção de arrumar essa imagem, de cortar um pouco o tamanho, de fazer algum ajuste. Só que o que é importante lembrar, eu estou fazendo uma busca. Essa busca vai estar vinculada com todas as outras imagens. Então, se eu cortar demais a minha imagem, ele vai cortar todas as outras também, tá vendo? Assim, ó, ele fica mais uniforme, né? Mas ele corta um pedacinho das minhas imagens. Para alguns trabalhos, fica até mais clean fazer dessa forma, cortar a imagem e colocar como ponto focal. Por quê? Porque dessa forma, todas ficam do mesmo tamanho, no mesmo local, né? Eu acredito que seja até mais apropriado dependendo do que você está fazendo. E aí você só ajusta aqui a dimensão da imagem e o restante vai ficar sempre nesse mesmo formato. Aqui, olha só, ele está aparecendo até esses tracinhos. O que são esses tracinhos, né? São as minhas linhas de grade. Então, quando eu tiro as minhas linhas de grade daqui, ele tira esses tracinhos também, porque
ele tira uma foto praticamente da minha célula quando ele faz esse tipo de tratamento, esse tipo de função, tá? Então, o ideal é que as imagens estejam no mesmo tamanho, sejam imagens uniformes, né? Nesse exemplo, eu acabei não conseguindo encontrar imagens tão uniformes para todas as maravilhas, mas deu para a gente entender bem aqui o conceito, como funciona. Nesse caso aqui do mapa, pessoal, eu também fiz essas imagens, tá? Eu acabei as produzindo aqui para que eu consiga linkar isso no mapa. Então eu inseri algumas formas mesmo, né? Aqui com o meu inserir. Opa, peraí. Uhum. Ilustração, eu consegui colocar algumas formas para delimitar o local, colocar uma setinha e fazer de uma forma bem legal. Mais para frente também, eu vou mostrar para vocês como faz esse mapa dinâmico, né, de acordo com as cidades e a plotagem que você tiver no seu arquivo. Mas isso vai ficar para uma outra aula, para um outro momento. Então é isso. Com todas essas fórmulas e essas propriedades que eu mostrei para vocês, eu consegui montar esse relatóriozinho simples, mas que com esses conceitos eu consigo montar outros relatórios muito mais complexos, que a gente consiga utilizar no nosso mundo profissional e em vários outros desafios, tá, pessoal? Mais uma vez, eu reforço que o arquivo vai ficar aí disponível para que vocês baixem. E eu peço sugestões, dicas, o que vocês acharam do vídeo, comentem aí embaixo, tá? E acompanhem o canal para que vocês fiquem de olho aí nas novidades. É muito legal a gente compartilhar esse tipo de conhecimento, né? Ainda mais para um mercado, um campo que está crescendo tanto, que é a ciência de dados, né? Eu vou ficando por aqui e agradeço muito a atenção de todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.